Olá, eu sou o Igor e nesse vídeo eu trago para vocês a montagem do álbum da estrutura do box 40 da Reserva BGCrafts. Basicamente, o que vocês receberam nesse kit do álbum foi a capa, que ela já está com os furos aqui do pesponto para a gente colocar todas as páginas internas. Recebemos uma tagzinha com a linha e agulha, as molduras para fazer o shadow box, o acrílico e a moldura de acabamento, as 3 páginas internas já vincadas e a base de craft para a gente preparar o acabamento na parte interna do álbum, tá? Basicamente, vamos começar aqui pelas páginas internas. Vamos precisar de uma dobradeira. Então, como as páginas estão? Elas já estão vincadas e já estão todas furadas aqui, que nós vamos alinhar com a parte interna da lombada. É só ajudar. Pôr a mão um pouquinho para quebrar um pouquinho da fibra aqui nesse vinco que nós temos, só para a gente poder dobrar. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou segurar firme na parte onde está vincado, vou trazer essa parte minha aqui, ó, alinhado com a outra folha, porque se eu vincar ela e for passar a dobradeira de qualquer maneira, ela vai acabar saindo fora do vinco. Seguro bem e passo a dobradeira aqui. Dou uma mexida aqui para dar uma quebrada na fibra. Então, as 3 a gente vai deixar desse jeito, tá? Parte interna. Como que nós vamos colar? Basicamente, esse furo que foi feito aqui, ele vai dar uma graça que ele vai mostrar a costura do álbum, né? Só que a ideia inicial dele é mais para alinhar a página na posição exata para que tenhamos todas as distâncias iguais e ficar centralizado todas as páginas. Então, é só alinhar o furo dessa página branca com o furo da capa. Então, como que eu fiz? Vou colar aqui um pouquinho, passar um pouquinho de cola. Não precisa ser muito, porque depois ainda vai ter a costura, que ela vai acabar segurando o resto ainda. Se teve algum ponto que achou que ficou muito, é só tirar o excesso na mão. Aí eu vou trazer um pouquinho para cá. Deixa eu alinhar ele reto aqui. Aí aqui o bom é a gente ir contra a luz. Alinhou. Então, ficou furado. A gente vai colocar essa. Agora a gente vai fazer o acabamento de costura, tá? É só tirar a linha, a agulha. Aqui, a linha, eu tô usando somente uma linha da meada. A meada, ela sempre vem em 6. Aqui eu já coloquei na agulha, coloquei uma linha só, dobrei, então aqui tá na metade, né? Dobrei, e eu vou ensinar vocês a fazer um acabamento perfeito, porque aqui ela não vai poder ter emenda, senão vai ficar estranho. Então, como que eu faço? Eu coloco a linha começando pela parte interna. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó, na mão, com um palito de dente. Eu vou pegar só um pouquinho de cola, tá vendo? É só um fiapinho. E eu vou fazer um risquinho de cola nessa primeira parte. Tiro o excesso.
Pronto. Como que ficou? Aqui, ó, ficou a primeira. Essa primeira ela tá colada. Aqui, ó. Aí agora é só passar a linha desse lado. Não puxa muito porque a primeira tá colada, né? Então, pode ser que solte. Vou para a segunda. E eu vou fazer isso em todo o álbum. Ó, só indo e vindo. Como que vai acontecer? Eu vou fazendo todo esse pesponto até chegar nessa extremidade. Cheguei, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz para começar. Eu vou finalizar com a linha, passei um pouquinho de cola e finalizo com ela. Então, logo, todo o acabamento do começo e do final do pesponto, ele vai ficar embutido aqui, tá certo? Depois disso pronto, nós vamos fazer as 3 páginas no mesmo jeito, que ficaria assim, ó. Tá vendo? Essa daqui eu já deixei pronto as 3. Ó, as 3 já estão costuradas. E aqui ficou. Então, eu comecei por aqui, terminei e a gente foi. Então, a parte interna do nosso álbum já está pronta, tá? Agora, vamos fazer a parte da decoração da capa. O que que eu vou usar aqui? Eu escolhi um fundo, o papel alecrim, da coleção Sob Lembranças, que tem esse lado aqui alecrim. Eu vou usar esse amarelinho aqui, ó. Eu cortei no mesmo tamanho da minha moldura, tá? Para eu ter uma folga. Então eu vou colocar essa parte aqui por dentro. Toda base, quando nós vamos colar, o interessante sempre é, alinhou onde a gente quer, trava com uma das mãos e com a outra você passa. Se você deixar solto e passar, corre o risco do papel dançar e sair da posição que você quer. Colou bem. Agora eu já vou dar o acabamento aqui com a base de craft, porque vai ficar feio se ficar assim, ó. Então essa base de craft, ela é para colocar aqui no fundo e tampar qualquer emenda que a gente vai fazer, né? Então aqui eu já vou colar também. Aí aqui eu vou dar acabamento, ó. Ele vai ficar todo o fundo craft. Ó, do jeito que eu falei, ó. A gente trava, posicionou. A linha trava desse lado e puxa. Como aqui tem um buraco, o legal é aqui também para pegar bem a cola, né? Primeira parte está pronta. Vamos na moldura. A moldura, esses furinhos é para fazer o pesponto, tá? Aqui eu já deixei uma prontinha. É o mesmo acabamento, a diferença é que, no caso da moldura, como nós não vamos ver o avesso, não precisa fazer o acabamento de fechar. Você pode vir aqui, ó, colou um pouquinho, comecei, terminei, ela terminou aqui, né? Então pode fazer assim. Essa daqui já está pronta. Vocês receberam 3 molduras. 2 molduras são iguais, o mesmo tamanho, e uma é mais fininha. Essa mais fininha ela vai por cima, porque ela vai fazer esse degrau para a gente poder colocar o acrílico. Então o que nós vamos fazer? Ó, nessas 2 molduras, um pouquinho de cola em toda a volta, colar moldura com moldura. Essas molduras, essas 2 são iguais. Alinha bem, deixa bem retinho, apoia na base, vê se tá certinha.
na lateral. Às vezes vai precisar voltar um pouquinho se ela ficar torta, né? Porque aí vai colando, a cola tem um pouco de água na composição, então o papel acaba absorvendo, né? Então ele tende a dar uma abaulada. Essa daqui é a moldura mais estreita. É ela que vai segurar o acrílico. Como ficou? Duas molduras iguais, aqui embaixo. A mais estreitinha ficou aqui em cima. Então nós estamos com um sanduíche aqui com 3 molduras. Vamos colar ela na capa já. Ficou desse jeito. Vamos fazer a parte interna de decoração. Nos die cuts eu vou usar essa moldura e essa base aqui. É o que eu vou usar na parte interna. E essa borboleta que eu escolhi do outro die cut. Eu vou usar. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero relevo. Então eu cortei vários papelões. Aqui eu não vou poder usar a fita adesiva com espuma, porque a lateral ela tem adesivo. Então quando eu começar a colocar relevo aqui dentro da capa e essa lateral fica, se caso eu coloque qualquer coisinha no shadow box aqui dentro, tende a começar a acumular e a grudar. Então eu escolhi papelão. Então eu cortei algumas tirinhas de papelão. Então eu vou dar em primeiro lugar eu vou dar um relevo para essa moldura. Vou alinhar ela mais para dentro, porque essa parte que vai ficar aqui no fundo, eu vou fazer esse efeito. Eu quero esse papel de fundo na parte interna da moldura. Como ele não é o mesmo tamanho da moldura, então eu vou jogar o papelão sempre um pouquinho mais para dentro para ele ter apoio depois. Essa parte eu vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui no meio, só que eu consigo colocar um pouco mais de relevo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar alguns pedacinhos. De papelão. Porque eu medi na questão da minha altura, porque toda altura que você for colocar aqui dentro, você tem que ficar atento na altura que você tem disponível, para que quando você coloque o acrílico, não fique apertado, tá? Então eu medi antes e eu vi que eu consigo colocar uma altura na moldura e duas nessa parte de trás. E por que que eu não estou colocando ele completo, atravessando de fora a fora? Como é um shaker box, eu vou colocar umas lantejoulas depois. E aí se eu coloco só aqui, a lantejoula vai conseguir passar por aqui. Então o que está aqui em cima vai ter caminho para vir por baixo, para vir ou para a lateral. Se eu fecho aqui, ela vai ficar só limitada à volta. Então eu vou ter essa altura. Então quando eu colocar aqui no meio, ó, todo esse caminho a lantejoula consegue fazer. Então a lantejoula que está aqui, se eu levantar o álbum, ela vai cair aqui embaixo.
E a mesma coisa acontece com a de baixo, para o lado, e assim por diante. O que eu vou usar aqui? Eu queria colocar umas flores. Eu usei as flores desse card, que foi do box 39. Então eu usei essas 3 flores aqui, ó. Peguei essas 3 flores e já deixei recortada já, ó. É desse card. Deixei aqui recortada. E aí eu tava pensando em trabalhar com elas aqui na lateral, por dentro. Então antes de eu colocar essa moldura, eu vou colocar minhas flores. Deixa eu ver como que fica mais bonito aqui, ó. Olha o que eu gosto de fazer, ó. Isso é o que vai aparecer da flor. Posso colocar assim, ó. Isso, vai ficar legal. Vem todinho reto, ó. Vai cair. Essas partes que sobraram retas, eu consigo colocar desse outro lado para dar o contraponto. Aqui, ó. Essa parte ficou pronta. Toda essa parte que sobrou, ó, das folhinhas, até mesmo essa daqui, ó, pequenininha, eu consigo colocar desse lado. Eu consigo colocar aqui embaixo. Vamos ver como que vai ficar aqui, ó. Esse título aqui, ó, também veio na caixa, tá solto. Então eu vou trabalhar com ele. E o que veio também? Veio essa parte, a base, né, com os fundos. Então eu vou querer usar o fundo craft nele. Então é só destacar, eu vou usar um estilete de precisão. Só tem uns piquezinhos aqui, ó, é só passar no ponto de apoio, tirei. Então, como que eu vou trabalhar na montagem dele? Virei do avesso. Vou passar cola em toda a volta da moldurinha. Tiro o excesso da cola. E vou colocar a minha moldura. Moldura não, o fundo craft, né? Vou colocar na moldurinha. Coloquei aqui. Aí agora eu vou colocar alguns pontos de apoio de cola. Eu vou colocar a parte do título. Por que eu faço assim? Se eu trabalhasse somente, se eu fosse não precisar desse fundo, ficar mais escuro o título, eu poderia colar a moldura e o título aqui dentro. No caso, e se eu quisesse também colocar um relevo, vamos pensar que eu quisesse colocar do mesmo jeito que eu coloquei um trabalho de relevo aqui, eu quisesse fazer nessa parte. Eu vou necessariamente precisar de um fundo, para aí sim eu colocar alguma coisa aqui para dar um relevo,
certo? Que, por exemplo, mas deu certinho aqui, ó. Quero dar um relevo para essa peça. Se eu colocar sem esse fundo, ele vai começar a marcar o meu título, porque todo o meu título é vazado, né? Então aqui eu trabalhei com relevo. Agora eu vou dar o acabamento com a borboleta. Ela eu vou querer colocar só no meio. Então, ó, com a pinça eu vou segurar aqui e eu vou levantar um pouquinho da asa. Seguro no centro dela. Até para ficar mais fácil aqui, ó. Para colar, ó, você pode abaixar a asa. Arrumou direitinho. Colou. Não vai poder apertar muito, porque aqui toda essa parte aqui, só o ponto do meio que tá com apoio, né? O restante tá tudo suspenso, então não dá para apertar muito. Mas, ó, segurar com cuidado, aí depois você levanta. Aí o que vai acontecer? Ela não vai ficar tudo isso para cima. Quando eu colocar o acrílico, ela vai descer e vai ficar no limite do acrílico. Eu acho que uns pinguinhos brancos aqui vai dar um charme total, que agora depois é o acabamento para nós fecharmos. Então, vou trabalhar um pouquinho com tinta branca. Só um pouquinho. Aqui é tinta branca mesmo. Essa aqui é acrílica que eu tô usando, tá? Pingar um pouquinho de água. Só mexer bem, diluir bem ela. Quanto mais diluído eu deixar a tinta, mais respingo eu vou ter e mais fininho. Vai ficar bem delicadinho, dependendo da quantidade que eu coloco no pincel. E é o que eu quero, então eu vou deixar ela mais aguada. Só que é bacana sempre a gente poder fazer um teste se é o jeito que nós queremos o respingo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um papel de rascunho, até para ver se é desse jeito que eu vou querer o respingo ou se eu vou deixar ela um pouquinho mais diluída ou um pouquinho mais grossa. É só carregar um pouquinho o pincel e bater aqui em cima. Tá vendo como tá delicadinho? Então, para mim tá ótimo. Então, antes de eu fazer no trabalho, faço um teste em algum material só para eu saber se tá do jeito que eu quero. Tá ok? Pronto. Agora eu já vou direto na arte. O respingo de tinta, ele acaba ficando muito bacana no trabalho, porque aqui nós temos as flores amarelas, a flor branca, a borboleta, que está num tom azulado, depois nós temos o título, a parte branca, aqui o off-white. Então, cada um, as cores estão conversando entre si. Mas quando nós colocamos os respingos e nós vamos misturando em toda a parte, acabamos unindo tudo. Eu quero também que ele venha um pouquinho para fora no álbum, acho que vai ficar legal. Não ficar só centralizado ali, ó. Acho que tá bom. Pronto. Chega de respingo. Pronto, o ideal agora é esperar secar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de lantejoula. Não vou acabar mexendo ela agora. Vou colocar aqui por baixo. Por aqui. Não vou mexer porque a tinta tá molhada ainda. Então eu vou deixar ela quietinha aqui, ó.
colocando o acrílico. O acrílico ele veio com essas duas películas, tá? É só cutucar aqui no cantinho, ó. Vai arrancar a película todinha de proteção e o outro lado também. Tem película dos dois lados. Só puxar. O que eu indico? Quando a gente arranca a película, o acrílico ele acaba ficando com estática. Então o ideal é lava ele, não passa a buchinha, porque senão você vai riscar toda a frente do acrílico, tá? Então não passa nenhum tipo de buchinha, mas lava com detergente, passa um paninho com álcool, né? Deixa ele bem limpinho. E aí automaticamente você tira um pouco da estática. Esse meu aqui ele já tá limpo, eu já tirei, já lavei ele. Ó, só encaixar ele aqui. Ó, ficou exatamente na altura. E agora é só vir com a moldura de acabamento. Ó, vou passar cola agora aqui em toda a volta. Essa moldura aqui em cima, ela vai segurar o meu acrílico. Agora segura um pouquinho, apertar bem. Prontinho. E olha, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Todo o respingo ficou lá embaixo e ficou um pouquinho no álbum. Nós temos o acrílico agora aqui em cima. Por que não colocar só um pouquinho de respingo para acabar pegando também na moldura e pegar um pouquinho no acrílico? Acho que dá um charme. Prontinho, ó. Tá vendo, ó? Tudo que é... Como eu coloquei só os 5 pontinhos aqui, ó, nas extremidades, então, ó, a lantejola toda que tá aqui embaixo, ó, a moldura interna, ela quase toma o espaço todo, né? Se eu virar, ó, ela vai caminhar por toda essa parte, ó, acumulou lá. Então eu vou conseguir ter essa brincadeira de uma forma mais bacana. Tá? Essa é a minha versão, é a minha ideia do álbum do Box 40. Espero que vocês tenham gostado, espero que traga muita inspiração. Depois quero ver o álbum de vocês pronto. Aqui agora nós temos 12 páginas para decorar. Essa parte interna aqui do coraçãozinho, é só destacar o coraçãozinho, vai ter uma moldura. Eu acabei bordando um aqui. Olha como fica fofo. Tá bordado para depois trabalhar num projeto, ó, colocar num cantinho, ou usar ele como molde para riscar mais alguns detalhes, tá bom? E se você faz parte da reserva, então você tem todo o material e você consegue fazer um álbum igualzinho a esse. E se você não faz parte, vai ser um prazer ter você com a gente, tá? Um beijo grande, espero trazer muita inspiração para vocês, tá? E qualquer dúvida é só falar com a gente. Beijo, beijo.